Falando aqui tanto de prisões, né, para cima, para baixo, mas pelo visto, quem está afiando a bateria presidencial é o governador Tarcísio de Freitas, apelando aí para uma pauta que vem ganhando cada vez mais adesão aí no senso comum da sociedade brasileira e defendeu publicamente a adoção da prisão perpétua no Brasil, citando o exemplo de El Salvador, ali na nação da América Central, para alguns crimes, né? Alguns crimes. Conta pra gente. O evento era sobre investimentos, mercado financeiro, mas aí acabou entrando nesse tema e ele citou de que o Brasil precisa endurecer as leis e até defendeu a prisão perpétua naqueles casos mais graves, como homicídios, por exemplo. Ele atribui isso porque muitas vezes a pessoa vai presa, depois sai, vai presa de novo, citando até uma condenação, aliás, uma punição, né, que foi dada a um ladrão de celular, que ele foi preso 30 vezes e mesmo assim era liberado sempre. Eu acho que valeria a pena a gente puxar a capivara aqui e ver qual foi o recorde, né, de reincidências que a gente já tratou nesse programa aqui no último 1 ano e meio ou pouco mais. Eu acho que teve um sujeito que superou até 100. Dá para fazer um ranking, né? Dá para fazer. Opa, tem o G4, enfim, o G4 da reincidência. É inacreditável. Mano Ferreira, mas querendo ou não, a realidade é tal que, de novo, a janela do discurso chegou a um ponto onde discutir prisão perpétua, que era impensável até poucos anos atrás, se torna absolutamente sensato na visão de muitos brasileiros. Mas o que eu acho impressionante, Marinho, é que, veja, há países democráticos que adotam a prisão perpétua para alguns crimes, né? Nos Estados Unidos existe prisão perpétua em algumas situações. Mas há uma necessidade no Brasil do apelo a países autoritários no discurso e na retórica política, que é algo que me preocupa muito, porque, afinal de contas, citar El Salvador é o único país que conseguiu resolver problemas de criminalidade? Não, não é. Então, a escolha por ficar citando El Salvador, que abandonou o Estado democrático de direito para impor uma ditadura que conseguiu, segundo os dados oficiais, e eles são difíceis de contestar como em qualquer ditadura, reduzir os índices de criminalidade, mas, ora, outros países democráticos também têm bons resultados em segurança pública. Por que essa tara no Brasil, que vem muitas vezes da esquerda, mas agora também da direita, de ficar tratando como benchmark de política pública países ditatoriais? Isso é um sintoma da cultura antidemocrática e antiliberal do Brasil. Mas, de novo, a gente tem todo um povo humilhado, uma crise sem precedentes. Então, para situações excepcionais, medidas excepcionais já começam a ser cogitadas, porque, pelo visto, do jeito que está rolando, não está dando muito certo. Mas de medida excepcional e medida excepcional, a gente chega na Venezuela. Então, a Venezuela é um caso de excepcionalidades que foram sendo aceitas até que a democracia morreu. Eu acho que a gente tem que parar, sim. Eu acho que, ele fez um bom trabalho em segurança pública, fez. Alguém já viu o tamanho de El Salvador? Vocês vão ficar surpresos que é um país, exato, é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem exemplos internos muito mais positivos. O governador de estado de Goiás, meu estado, Ronaldo Caiado, fez um trabalho num estado que é mais de 3 vezes, assim, um estado comparativamente muito maior do que El Salvador, proporcionalmente um trabalho até melhor em relação à segurança pública. Ainda no Brasil, que tem toda essa estrutura burocrática, de governo federal, de vários tipos de ordenamento, ainda com isso, ele fez um trabalho maravilhoso em termos de segurança pública. Então, acho que nós temos exemplos internos muito positivos e eu tomaria cuidado com essa lógica do Bukele, porque eu acredito na liberdade, na democracia e nesses valores que são muito caros. Então, quando a gente está falando de justiças e excepcionalidades, a gente não pode usar a venda ali caindo e não olhar para o coleguinha do lado. Venezuela é um problema, toda ditadura é um problema. Agora... Mas não ouvi nenhuma inovação institucional no que você está propondo, ou que você sugeriu aqui, nada novo. Você está falando que temos ilhas de excelência aqui no Brasil. Me aponte. O Rio Grande do Sul diminuiu 50% no número de homicídios. 73% de queda geral em relação a Goiás, numa estrutura muito maior, muito mais difícil. O começo da minha fala é mostrando como no próprio estado de Goiás existe uma queda de segurança, proporcionalmente no tempo até mais forte. E aqui sem as excepcionalidades. Ou seja, se sem as excepcionalidades se conquista isso já seria muito positivo para o resto do país. Agora, o que a gente tem que ver? Que esse tipo de receita que começa com vamos fazer assim, vamos passar por
cima disso, ela pode ser positiva, fortuita, mas que ela sacrifica a democracia e a liberdade. Então, num país que a gente critica muitas vezes possíveis abusos e situações de abusos judiciais, essa virou a regra em El Salvador. Então, eu acho que não dá pra bater pau. Vamos seguir o que o Mano falou. Agora, sobre a prisão perpétua. Eu acho que essa é uma excelente proposta pro nosso ordenamento jurídico. Eu acho que essa é uma excelente medida. Por quê? Porque isso coloca o foco de finalmente deixar de sair. Só que isso vai precisar de uma readequação do nosso sistema penal, vai dos nossos presídios. Eu acho que a gente tem que debater privatização. Mas isso é uma resposta que urge no Brasil. Penas mais duras e o criminoso saber que vai entrar e vai ficar o resto da vida lá. Prisão perpétua sem possibilidade condicional, Bulgária, Eslováquia, a gente tem a Hungria também, aí países mais linha dura, do leste europeu, aí o pessoal já começa a torcer o nariz, né? Mas lembrando aqui, a prisão perpétua de verdade é na dor das famílias, das vítimas, todo santo dia nesse país e, sem dúvida alguma, algo definitivamente diferente precisa ser feito. Isso é a provocação que eu deixo aqui para a nossa bancada. David? Não, eu gostaria de destacar exatamente o que o governador disse. A gente tem um trecho separado. Vamos lá. A edição vai exibir agora. E aí, a mudança de legislação, ela é bem-vinda e ela é necessária. E eu defendo algumas mudanças que sejam até radicais, né? Que a gente comece a realmente enfrentar o crime com a dureza que o crime merece ser enfrentado. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo você ter a prisão perpétua no Brasil. Tá aí, né? Eu não acho nenhum absurdo você... Pronto, tá aí, categórico, inconfundível a declaração dele. Doutora Priscila Silveira. Marinho, eu vou aqui jogar mais uma pimentinha na nossa roda, porque eu acho plausível todos os dados aqui colocados da prisão perpétua, e não estou questionando a possibilidade de se diminuir estatisticamente, mas ali a gente esbarra numa questão mais de política mesmo, na fala do governador, tendo em vista que é uma cláusula pétrea, né? A maior parte da doutrina entende que o artigo 5º, 47 da nossa Constituição, para que a nossa audiência entenda, que fala que o Brasil não vai adotar penas cruéis, degradantes, penas perpétuas e penas de morte apenas em caso de guerra declarada. Então, o artigo 60 da nossa Constituição, ele traz garantias e liberdades fundamentais. E essa parte em específico estaria lá. Qual que é o desdobramento para chegar à conclusão de que eu entendo que ali é mais questão de política? Teria que ter uma nova Constituição. Teria que ter uma emenda a essa Constituição. Então, não embora eu entenda plausível, justificável, ele chamar para o povo, porque o povo não aguenta mais a violência. Eu estou super partidária, eu acho que tem que mesmo, em Goiás especificamente, você chega lá, eu frequento Goiânia, você chega lá e fala, aqui não vai ter vez pro bandido, as pessoas têm medo da polícia, não tem questão de roubo de celular. Então, eu acho que existem outros mecanismos mais plausíveis e verdadeiros para a gente sanar essa questão da criminalidade, como bem colocou aqui a Jess. Então, não estou dizendo que não possa acontecer a prisão perpétua e nem que eu sou contrária à existência dela, mas nós somos signatários de algumas convenções e alguns tratados que fazem com que isso faça parte, né? E o que é cláusula pétrea, para a nossa audiência também entender. Não pode ser assim modificado pelo governo do Estado. Não pode ser assim modificado né, assim, de forma fast food pelos nossos parlamentares. Tem que ter uma discussão mais aprofundada. E aqui eu só quero dizer que eu não sou contra, nem a favor. Eu acho que tem que ter mecanismos para evitar essa criminalidade, sim. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos os 5, estão na mesma página, que a gente precisa de uma discussão mais profunda e que o debate precisa ser estimulado. Não tem jeito. O Comando Vermelho nasce em 1979. Leonel Brizola assume o Rio de Janeiro pela primeira vez em 83. Cria raízes de fato no Rio de Janeiro, tomando as comunidades ali no início dos anos 90. Você olha o PCC, em 1993, ele é criado aqui em Taubaté, em São Paulo. Olha o que virou hoje em dia, em 2025. A gente está falando de marcos constitucionais ali gestados mais ou menos em 1988, ou seja, tem que analisar a trajetória histórica e a gente se atualizar também diante da realidade dura, crua e nua, que muitas vezes os códigos estão mofados e não representam as ansiedades, os anseios e as urgências do nosso povo atualmente. Fica a provocação aqui, que algo precisa ser debatido, acho que está todo mundo na mesma página. Agora, o que vai acontecer, vamos debater, sem precisar criar uma nova Constituição, enquanto se tem como referência um país autoritário minúsculo. Há discordâncias.